Olá, queridos amigos da Sociedade Espírita Caridade e Fé, um abraço a todos vocês, fica aí a gratidão por vocês estarem neste momento junto conosco aqui, aprendendo, ouvindo, porque quando nós preparamos um trabalho, todos nós estamos juntos aprendendo. E eu aprendi muito com esse trabalho de hoje e vim dividir um pouquinho com vocês daquilo que eu busquei. Então nós, como me foi pedido, para trabalhar hoje o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde diz, como tem lá como o tema principal, não vim destruir a lei. Neste capítulo nós vamos encontrar 3 itens bem importantes lá, que fala sobre as 3 revelações, que as 3 revelações são, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Depois nós temos o outro item que é a aliança da ciência e da religião. E, terminando o terceiro item, instruções dos espíritos, a nova era. E muito interessante porque neste capítulo começa e nós vamos adentrar um pouquinho junto com o evangelista Mateus, aonde ele diz assim, lá no capítulo 5, item 17 e 18, aonde Mateus nos traz uma passagem de Jesus, que diz assim, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Muito interessante, porque nós podemos pensar, os séculos passam, o tempo vai passando, nós modificamos agora, já estamos no término de mais um ano, entrando em outro, adentrando agora 2022, mas o tempo passa, mas a lei permanece. A lei não passa, ela continua e ela continuará sempre. Até quando diz ali, o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Quando a gente realmente aprender a se amar, a interpretar essa lei, a entender, a exemplificar como Cristo exemplificou. Mas aí a gente para e pensa, mas que lei Jesus está se referindo? Que lei será essa, Como diz lá, não vim destruir a lei. Muitas vezes nós podemos pensar, mas que lei? Que lei é essa que Jesus está falando? É muito interessante quando ele diz ali que ele não veio destruir a lei ou os profetas, Não. Ele veio, na realidade, nos exemplificar, nos mostrar, trazer o amor junto a essas leis, que era o que faltava. E aí nós podemos pensar, que lei é essa? A lei de Deus. E onde que está essa lei? Onde que nós podemos achar? Aí fica aí para a gente refletir um pouquinho. Onde que a gente pode achar? Onde que nós encontramos essa lei de Deus? E aí eu trouxe aqui para nós algumas informações para a gente pensar um pouquinho, E nós temos que buscar isso lá na nossa doutrina espírita, aonde nós buscamos o esclarecimento, o consolo, aonde nós buscamos as respostas que não conseguimos achar antes em nenhum outro lugar, aonde ela vem nos trazer realmente o sustentáculo, a base através das obras de Kardec, alinhada aos ensinamentos do Cristo. E aí a gente para e pensa, que o Consolador que ele enviou para que pudesse entender tudo aquilo. Lembram que Jesus, ele disse isso e nós temos isso guardado em nós. Nós podemos ouvir lá de 2000 anos atrás, passado já, aonde sempre vai ser presente na nossa caminhada, que ele mandaria um outro Consolador, que nos daria as respostas, que nós não entendíamos antes pela nossa imaturidade que nós tínhamos, E aí Jesus diz que esta lei permanece enquanto o tempo muda. E aí é bem como a gente conversou, o tempo vai mudar, as coisas vão modificando, mas a lei de Deus ela permanece sempre, isso a gente não pode esquecer. E podemos concluir então que essa lei de Jesus ela é perene, porque permanece perpétua, ela perpetua, ela é sempre, ela é imutável, porque não está sujeita a mudanças. São as leis, e portanto eterna, portanto eterna. O que é eterno? Que não tem fim,
E a gente também vê lá no item 615, muito interessante para a gente pensar um pouquinho. Lá no item 615, para a gente adentrar um pouquinho, entender um pouquinho mais, Kardec pergunta à espiritualidade sobre: é eterna a lei de Deus? Ela é eterna, né? A gente até já viu ali um pouco agora conversando, refletindo sobre isso. Mas ele pergunta, como um indagador, um questionador e que gostaria realmente de saber, né? E ele pergunta à espiritualidade benfeitora: é eterna a lei de Deus? E a espiritualidade responde: eterna e imutável como o próprio Deus. Então já vem aqui fechar o que a gente trouxe no início, né? Concluir o que a gente estava trazendo. Na 621 do Livro dos Espíritos, nós temos muito da 615 e a gente vai indo ali 621, 20, até a 25. Nós temos muitas coisas ali sobre as leis, né? A lei, onde ela está, o porquê a importância, o que Jesus veio fazer em relação a essas leis. Então é importante a gente estudar o Livro dos Espíritos, né? Então Kardec pergunta à espiritualidade: onde está escrita a lei de Deus? E a espiritualidade responde aquilo que nós sempre estudamos, mas muitas vezes não paramos para refletir sobre isso, na nossa consciência. A espiritualidade responde: essa lei de Deus está na consciência. Porque muitas vezes nós vamos ver que as leis do homem, elas são escritas normalmente em livros, nas constituições, nas legislações, né? Mas a lei que Jesus se refere, nós não precisamos buscar em bibliotecas, em livros, porque ela está em nós. Nós temos ela, cada um de nós, né? E por que nós não lembramos? Nós podemos pensar, mas se essa lei está em nós, por que nós muitas vezes não paramos, não agimos conforme as leis de Deus? Né? Aí nós vamos entrar um pouquinho lá na questão na 621A. Nós lemos a 621, depois agora vamos para a 621A, aonde Kardec pergunta assim: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Para quê? Para que ela precisa ser revelada, né? Se ela já está ali, o homem traz a sua consciência. Kardec pergunta, então, para que ela deveria ser revelada? E a espiritualidade benfeitora nos responde a Kardec: ele a esquecerá e desprezará. Será que nós não agimos assim? Esquecemos, desprezamos, né? Quis então Deus que fosse lembrada, né? Então Deus quis que essa lei fosse lembrada, né? Então se está em nós, então ela precisa de alguma forma aparecer, né? Nós é que nos afastamos, nós esquecemos dela, né? Nós nos afastamos, nós vamos muitas vezes dando os valores a outras coisas e esquecemos de buscar aonde estão essas leis. E nós podemos pensar, mas onde eu vou encontrar ela? Onde? Se ela está na minha consciência e eu me afasto, muitas vezes pela rebeldia, ou por eu querer outras coisas mais assim, materiais, e não buscar tanto as espirituais, eu me afasto tanto de um caminho de luz, que eu não consigo entender, não consigo ouvir a minha consciência. E aí a espiritualidade vem novamente nos ajudar, porque Kardec pergunta à espiritualidade benfeitora lá na 625, aquela pergunta que todos nós sabemos, respondemos, mas muitas vezes não paramos para ver o real valor dessa resposta da espiritualidade, a grandiosidade, né? Que ali Kardec pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a espiritualidade dá aquela resposta tão pequenininha, mas tão grandiosa: Jesus. Então, se Jesus é o nosso modelo e guia, quando nós seguimos Jesus, nós não nos perdemos dessas leis divinas. Quando nós acompanhamos, buscamos seguir o seu exemplo e acompanhamos esse mestre que nos mostrou não só nas palavras, mas na sua prática, na sua vivência evangélica, mostrou para nós todo o evangelho vivenciando. Nos momentos que nós podemos parar e pensar de tantas coisas que Jesus nos trouxe, e nós muitas vezes nos afastamos. Nós não queremos, achamos que agora é muito cedo, mas eu não tenho tempo, o meu trabalho não dá, eu não vou conseguir conciliar, eu não tenho tempo para isso agora, eu não tenho para estar, né, me conectando a Jesus, eu não tenho tempo para uma prece, eu não tenho tempo para ler as obras, eu não tenho tempo para ouvir uma palestra.
E aí entra aquilo que Emmanuel nos diz, né? O Espírito Emmanuel, nosso querido, também conselheiro amoroso, que nos diz que tempo é uma questão de preferência. Quais são as nossas preferências? Porque para que a gente não se perca perante essas leis, nós precisamos ter aquele que a espiritualidade benfeitora nos manda como modelo e guia, que é Jesus. Com ele nós não erramos, sabe por quê? Porque ele não erra. Né? Ele escolheu seguir as leis de Deus e ele mesmo disse: vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Se ele mesmo disse isso, é porque nós podemos. Ele nos disse: conhecereis a verdade vos libertará. E quanta coisa nós aprendemos conhecendo o Evangelho de Jesus, de quantas coisas nós nos libertamos. E aí nós podemos pensar em várias. Hoje, por exemplo, essa semana que estamos vivenciando uma virada de ano, eu imagino, né, queridos amigos, queridas irmãs de caminhada, de ideal espírita, que hoje nós já não ficamos mais pensando em que cor nós temos que entrar o ano que vem, em quantas lentilhas temos que guardar ou comer para prosperar, né? Em quantas coisas que nós muitas vezes fazíamos, ou até hoje nós vimos muitos irmãos ainda pela sua maturidade, que ainda se apegam nisso, sabendo que a transformação é interna de cada um e a evolução nossa, ela é individual. Então, quando a gente conhece, quando a gente não se afasta de Jesus, nós estamos adentrando essas leis. Quando nós procuramos em tal situação vivenciar o que Jesus faria naquele momento e seguir o exemplo dele, que são tantos que a gente tem a ser seguido, né? E aí nós temos as 3 revelações, muito importante, que muitas vezes nós, né, talvez não parássemos para pensar na importância que tem. A primeira que nós temos, Moisés. É importante nós estudarmos Moisés, porque foi muito importante, né? E nós temos lá a lei mosaica, que Jesus não veio destruir a lei mosaica, pelo contrário, né? Ele não veio para destruir essa lei, não. Né? A gente também pode pensar, porque Moisés foi um legislador, se nós fôssemos pensar hoje, assim, comparando, né, as revelações. Moisés precisou ser um legislador. Imaginem só, né? Ele precisava retirar o povo que estava sob escravidão durante centenas de anos pelo povo do Egito. Imagina só, tirar aquelas pessoas de lá, e não eram poucas, eram mais de 100 mil pessoas, né, para ficarem mais ou menos durante 40 anos como ficaram no deserto com Moisés. E aí nós precisamos pensar, será que não precisava de leis mais rígidas para aquele momento, para aquele povo, aonde Moisés ali, com todo aquele povo para cuidar, para poder ajudar, que precisava, principalmente era necessário para ordenar, né, o deslocamento para a sociedade, pelo bem-estar, para que eles pudessem viver bem, então foi necessário. E Moisés, né, recebeu os 10 mandamentos através, se nós formos pensar, né, e é muito importante, da escrita direta, pela mediunidade que ele adquiria, né? Ele teve uma escrita direta do alto, né? Trazendo aquelas leis. E foi muito importante, não podemos tirar essa importância que teve, porque foi muito importante, porque precisou que naquele momento, naquela época, né, se tratasse daquela forma. Só que vem Jesus depois como segunda revelação nossa, né, nos trazer algo importantíssimo, veio dar um verdadeiro sentido das leis divinas. E ele veio resumir, né? E ele resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele não veio em nenhum momento destruir a lei e os profetas, não, pelo contrário. Ele veio mostrar o amor de Deus, veio mostrar que nós temos um pai de amor, não um pai vingativo como nos era trazido naquela época, para que a gente obedecesse, para que a gente fosse aquela pessoa que, não, eu não posso fazer isso porque Deus está vendo e é erro. É assim. Não, então existia muito isso. Então ele precisava fazer com que Moisés precisava que aquele povo seguisse-o daquela forma. E Jesus, já vendo a humanidade, já caminhando um pouquinho mais na sua evolução, nos traz a verdadeira, né, caridade, o amor, trazendo um pai de amor, trazendo que quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quando a gente ama o próximo, a gente não vai matar, a gente não vai roubar, né? A gente vai procurar ali não trair, a gente vai procurar fazer o bem. Então Jesus veio mostrar isso.
Então, ele teve um papel muito importante, não veio destruir a lei, mas veio fazer, torná-la ela, né, para que a gente pudesse hoje em dia assim ver aquele exemplo do Cristo em todas as nossas ações, sabendo que se Deus me deu uma oportunidade, aquilo é uma oportunidade, mesmo que seja muitas vezes algo que não era aquilo que eu queria, mas é aquilo que eu necessito. E aí nós temos a nossa doutrina que vem nos esclarecer e orientar e consolar, né, à luz do Cristo. Nós não podemos esquecer a terceira revelação, como Jesus mesmo disse, que mandaria outro Consolador. E aí, além dele, veio outro Consolador, que é a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos orienta, né? A doutrina explica, a nossa doutrina espírita, ela vai explicar sobre... E é bem importante para a gente pensar sobre o sobrenatural, que não existe, tudo é natural. Vai mostrar que nós não precisamos ter medo de espíritos, porque todos nós somos espíritos. Não podemos ter medo de um espírito que é o nosso pai ou é a nossa mãe. A diferença, ora estamos mergulhados na carne, ora fora dela. Mas somos todos espíritos. Então vem desmistificar aquelas ideias, né, aquelas coisas que deixaram em nós muitas vezes, que nos deixavam amedrontados e nos mostrar o amor, né? Vem nos trazer o Evangelho de Jesus de volta, através do esclarecimento e do consolo. Nós teríamos muita coisa, né, queridos amigos, para conversar hoje, mas o tempo já está finalizando. E eu quero só finalizar com uma mensagem que eu acho belíssima, de uma das obras de Emmanuel, chamada Renúncia, onde o Espírito Alcione, que nos diz lá: a mensagem do Cristo precisa ser meditada, sentida, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Mas eu preciso pensar sobre cada palavrinha dessas, né? Eu realmente conhecer ela. Eu preciso meditar sobre aquilo que eu leio. Eu preciso sentir e vivenciar. Porque quando eu consigo vivenciar o Evangelho do Cristo, eu consigo andar junto com as leis de Deus, que é o que Jesus espera de cada um de nós. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Que a gente leve como uma nova oportunidade de levar amor, consolo, de ser mais amigo, de ser mais filho, mais pai, mais irmão, de ser mais humano com o ser que está próximo de nós, como Jesus nos exemplificou, amando, perdoando e servindo. Gratidão, queridos amigos. Vamos então fazer a nossa prece. Neste momento, elevando os pensamentos nossos, de todos nós, os nossos corações, ao alto, a Deus, a Jesus e a equipe espiritual, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, oportunidade de termos este ponto de luz, caridade e fé, nos iluminando com essa luz dos benfeitores espirituais. Gratidão, Pai de amor, e que possamos no próximo ano estarmos juntos novamente, com as nossas famílias, com os nossos afetos, com os nossos desafetos, aonde teremos sempre a oportunidade de aprender, e que Deus e Jesus nos fortaleçam mais essa oportunidade que nos chega, para que estejamos sempre alinhados a essas leis de Deus, que está com certeza na nossa consciência, e que a gente possa senti-las em nosso coração, caminhando junto com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja.